Então, gente, continuando aqui, falamos da posição da LM, agora vamos ver a questão da inclinação da LM. O que determina a LM ser mais inelástica, vertical, ou mais elástica, plana, tá? E, nesse caso, a gente tem duas situações. Também temos duas situações, aí eu vou botar as duas no mesmo, uma ao lado da outra para chamar a atenção para a diferença entre elas, né? E a gente tem o quê? Que vamos considerar, no primeiro caso, que o governo arbitra uma certa oferta de moeda na economia. Dada essa oferta de moeda arbitrada pelo governo, onde o preço é dado pelas condições de mercado, vamos dizer que haja, pela interação em demanda agregada e oferta agregada, um certo nível de renda, vamos dizer Y1, tá? A esse nível de renda Y1, a gente vai ter uma certa demanda de moeda, mas o que vai definir a inclinação da curva LM é justamente a inclinação da demanda de moeda. E no caso, para falar da inclinação da LM, a gente então vai considerar que a economia está em tal situação que a demanda de moeda é insensível aos juros, o H tende a zero, a sensibilidade da demanda de moeda aos juros é pequena, baixa, quase nula, de um lado, e como a gente já viu alguns vídeos atrás, a demanda de moeda sempre depende de transação, precaução e especulação. Esses três motivos sempre estão levando a economia a demandar dinheiro. Só que às vezes a economia pode demandar mais por transação e precaução, e vamos até dizer que esse seja o normal. Normalmente ninguém vai querer guardar dinheiro, né? Só uma situação muito fora do normal, como a dos Estados Unidos dos anos 30, é que as pessoas vão querer guardar dinheiro vivo. Mas normalmente as pessoas querem dinheiro só por transação e precaução. A demanda de moeda é transacional, mas se é assim, o impacto dos juros sobre a demanda de moeda é relativamente baixo ou nulo, né? Depois a gente vai ver a situação contrária. Mas, ou seja, quando a gente tem uma situação que o H tende a zero, é porque o K tende a 1. Normalmente nem H nem K são valores extremos, mas vamos considerar esse caso só para chamar a atenção, né? Para a inclinação da curva LM. Mas no caso em que o H tende a zero, isso quer dizer o quê? Que a demanda de moeda ela é insensível a juros, então ela é quase vertical, inelástica. Então, ao nível de renda Y1, a demanda de moeda é quase vertical. Então, pela interação entre demanda e oferta, demanda de moeda e oferta real de moeda na economia, a gente vai ter a definição da taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário. Então, a gente vai ter uma combinação entre juros e renda que mantém o mercado monetário em equilíbrio, ali no ponto A, tá? E aí eu falei um bocado agora sobre a relação entre o H e o K para falar de um efeito que eu vou mostrar aqui agora, né? Digamos que haja um pequeno aumento no nível de renda. Isso vai aumentar a demanda de moeda, mas pelo mesmo motivo, dado que eu estou considerando que a demanda de moeda é insensível à renda, então ela é altamente sensível, dado que a gente está considerando que a demanda de moeda é insensível aos juros, então ela vai ser altamente sensível à renda. Então pequenas variações da renda levam a grandes variações na demanda de moeda. Então, dado esse pequeno aumento da renda, a gente tem um grande aumento na demanda de moeda, né? Graficamente a situação pode não ficar muito óbvia que a demanda de moeda está aumentando muito, mas no caso devo dizer que está sim, principalmente porque os juros influenciam pouco, né? Essa curva de demanda de moeda L1 e L2 quase vertical significa taxa de juros não influencia quantidade demandada. A demanda de moeda depende da renda. Então, um pequeno aumento de renda leva a um aumento de demanda de moeda. Dada a oferta de moeda, o mercado monetário alcançará um novo equilíbrio com taxas de juros muito mais altas, né? As pessoas vão querer dinheiro, mas a quantidade de dinheiro é a mesma, as pessoas vão sacar seus dinheiro no banco, suas aplicações no banco, os bancos vão ter que vender seus títulos, isso vai baixar o preço dos títulos em relação ao valor de face, vai aumentar a rentabilidade dos títulos,
que é a taxa de juros. Na medida que os juros aumentam, a demanda de moeda, a quantidade demandada de moeda diminui. Mas no caso em que a demanda de moeda é insensível aos juros, a demanda de moeda vai diminuir muito pouco. Então, para garantir que a demanda de moeda diminua ao ponto de reencontrar o equilíbrio com a oferta de moeda, é necessário que a taxa de juros aumente muito quando a demanda de moeda é insensível à taxa de juros, tá certo? Sendo assim, a gente passa a ter uma nova combinação de juros e renda, ali no ponto B, que mantém o mercado monetário em equilíbrio. Ou seja, é importante aqui, né, as duas situações. Pode olhar principalmente para a sensibilidade da demanda de moeda aos juros, que de repente facilita. Numa situação em que a demanda de moeda é insensível aos juros, então ela depende muito da renda. Se a renda aumenta, as pessoas vão querer mais dinheiro. Querendo mais dinheiro, isso leva a uma pressão para o aumento de juros. E esse aumento de juros é necessário para reduzir a quantidade demandada de moeda, pois a demanda de moeda depende dos juros. Mas se a demanda for insensível aos juros, o aumento dos juros vai reduzir muito pouco a demanda. Para conseguir reduzir a quantidade demandada de moeda, é necessário que os juros aumente muito. Um grande aumento dos juros vai levar a uma pequena redução na quantidade demandada de moeda. E as pessoas estão querendo apenas uma pequena quantidade a mais. É o que eu estou considerando ali. O nível de renda aumentou relativamente pouco. As pessoas vão querer um pouco de dinheiro a mais, mas não tem dinheiro a mais. Como que vai fazer para equilibrar os juros, o mercado monetário? Os juros vai ter que crescer muito, né? Sendo assim, traçando uma linha ligando esses dois pontos, nós temos a curva LM, tá? Quase vertical, inelástica, tá bom? Ou seja, se a demanda de moeda é insensível aos juros, a LM é vertical. Se a LM é vertical, é porque a demanda de moeda é insensível aos juros. Se for dito, a demanda de moeda é transacional. Isso está sendo dito que as pessoas querem dinheiro para fazer transação. Elas querem dinheiro em função de sua renda, independente dos juros. Elas não estão de olho nos juros. Se for dito que a demanda de moeda é especulativa, é o segundo gráfico, é o segundo caso que a gente vai ver. Aqui, no caso, a gente está vendo uma situação onde a demanda de moeda é transacional ou precaucional. As pessoas estão querendo dinheiro por transação e precaução, pouco importa a taxa de juros. Então, se quiser mais dinheiro para equilibrar o mercado monetário, não tem dinheiro para todo mundo, a taxa de juros vai ter que subir enormemente, absurdamente. Relativamente falando, né? Relativamente, principalmente em relação à segunda situação. Aí vamos ver a segunda situação agora. De novo, o governo arbitra uma certa quantidade nominal de moeda na economia, dados os preços, a gente vai ter uma certa oferta real de moeda na economia. Agora, pela interação entre demanda agregada e oferta agregada, é definido o nível de produção renda nacional de equilíbrio, produção real, né? Vamos dizer Y1. Dado esse nível de produção, a gente vai ter uma demanda de moeda na economia. Mas aí, de novo, para a gente falar da inclinação da LM, a gente tem que considerar a inclinação da demanda de moeda. E nesse caso aqui, vamos considerar o exato contrário do caso anterior. Vamos considerar agora que a demanda de moeda é altamente sensível aos juros, ou seja, o H tende a infinito. A demanda de moeda é estritamente especulativa. As pessoas estão querendo dinheiro como um ativo financeiro. Elas estão querendo guardar sua riqueza toda acumulada ao longo da vida, não mais em diferentes ativos, casas, carros, mas sim em dinheiro vivo. E elas se dispõem a variar a quantidade demandada de dinheiro, dado uma variação dos juros. Uma pequena variação dos juros já leva as pessoas a mudar muito a quantidade demandada. Se os juros caírem um pouquinho, as pessoas só vão aproveitar para guardar mais dinheiro ainda. Vão vender tudo que tem para guardar dinheiro. Se os juros subir um pouquinho, elas abrem mão do que tem para aplicar o dinheiro, grande parte, embora a massa da riqueza e da sociedade continue sendo guardada em dinheiro vivo, né? É a inclinação da curva de demanda de moeda que a gente já falou, né? Considerando uma situação em que a demanda de moeda é especulativa, então o H tende a infinito.
Mas se a massa do dinheiro que as pessoas querem é por razões especulativas, é para guardar, é um bom negócio, então muito pouco dinheiro elas querem por transação e precaução. Então o K tende a zero, tá? É a mesma informação vista de dois lados, tá? Se é assim, a gente tem o quê? Que é o nível de renda Y1, a demanda de moeda é quase plana. No caso aqui, para facilitar o desenho, vamos considerar que seja exatamente plana. Vamos dizer que o K é zero e o H é infinito, né? Então a demanda de moeda ao nível de renda Y1 é L1. É uma demanda de moeda plana, perfeitamente elástica. Ela indica que a esse nível de juro as pessoas estão querendo muito mais ou muito menos, pode variar enormemente a quantidade demandada de moeda, tá? Pode parecer, fica confuso entender assim, porque de fato a demanda de moeda não vai ser exatamente plana. Ela é quase plana, ela tem uma certa inclinação, que nem no gráfico de cima tem uma certa inclinação, mas só para facilitar o desenho aqui que eu vou botar a demanda de moeda plana. Pela interação entre oferta de moeda e demanda de moeda, a gente tem a definição da taxa de juros de equilíbrio do mercado monetário, I1, digamos, no ponto A. Então a gente tem uma combinação entre juros e renda que mantém o mercado monetário em equilíbrio, está ali no ponto A, tá? Agora, digamos que haja um grande aumento no nível de produção da economia, isso vem lá da interação entre demanda agregada e oferta agregada, de tal forma que o nível de produção e renda aumente de Y1 para Y2, tá? Então o nível de renda, digamos que aumentou muito. Esse aumento do nível de renda, você vai dizer, vai levar ao aumento da demanda de moeda. Em condições normais, sim. Mas nesse caso aqui extremo que eu estou considerando, não. Por quê? Porque o K eu botei como sendo zero. Considere que é zero. Ou seja, a demanda de moeda independe da renda. Ela só depende dos juros. As pessoas estão querendo mais ou menos dinheiro em função da taxa de juros. Uma pequena queda dos juros leva as pessoas a reter muito mais dinheiro. Uma pequena elevação dos juros leva as pessoas a abrir mão de grande parte do seu dinheiro para aplicar e ganhar a rentabilidade, que é mínima, mas está melhor do que antes. Mas mesmo nesse caso, a massa do dinheiro continua sendo a máxima do patrimônio, a massa do patrimônio das pessoas continua sendo guardado em termos de dinheiro vivo, né? Mas se é assim, o que a gente tem? Que esse enorme aumento de renda não vai impactar a demanda de moeda. Então a demanda de moeda ao nível de renda Y2 fica sendo idêntica à demanda de moeda ao nível de renda Y1. Não há alteração, deslocamento na curva de demanda de moeda, pois a demanda de moeda, nesse caso, é uma demanda de moeda especulativa, não é transacional, então as pessoas não querem dinheiro para fazer negócios, comprar e vender, pagar suas contas. Elas só querem dinheiro para guardar. Dado o patrimônio que elas têm, transformam em dinheiro, pronto, essa é a quantidade de dinheiro que eu quero, né? Sua renda aumentou. Não, meu dinheiro, minha riqueza, tudo que eu tenho já está em dinheiro. Não vou querer mais dinheiro porque minha renda aumentou, né? Ou relativamente não vou querer muito mais dinheiro. Você transformou todo o seu patrimônio em dinheiro, a renda do próximo mês é uma pequena parcela de tudo que você tem, né? É desprezível a quantidade demandada de moeda a mais, dado que você já transformou tudo que você tem em dinheiro. De novo, o problema é a inclinação da L. No mundo real ela não é exatamente plana. Aqui, só por razões didáticas e pedagógicas, vamos considerar que ela é plana. Mas então o aumento de renda, nesse caso exagerado, não altera a demanda de moeda. Então, não há alteração na demanda de moeda, dada a oferta de moeda, a gente tem que a taxa de juros é a mesma que a inicial. Então, a combinação entre juros e renda que mantém o mercado monetário em equilíbrio é tal que a taxa de juros é a mesma que a inicial, só que o nível de renda é maior. Ou seja, a gente vai para o ponto B. No mercado monetário, B é igual a A. Na curva LM, o ponto B vai representar o nível de renda maior, só que com a mesma taxa de juros inicial. Traçando uma linha ligando esses dois pontos, seria a LM plana, horizontal, perfeitamente elástica. Uma LM plana indica que a demanda de moeda é plana.
Uma demanda de moeda plana indica uma LM plana. A LM plana indica que a demanda de moeda é especulativa, que as pessoas querem dinheiro por considerar dinheiro um bom negócio. O que faz variar a quantidade demandada de moeda é o dinheiro, não a renda. Numa situação em que a demanda de moeda é especulativa, grandes variações da renda não impactam a taxa de juros. Então, olha o gráfico de cima e o gráfico de baixo, bem diferente as duas situações, né? No gráfico de cima, uma situação em que a demanda de moeda é transacional, depende muito da renda. No gráfico de baixo, a demanda de moeda é especulativa, depende muito dos juros e independe, em cada caso, da outra variável, né? No primeiro caso, no gráfico de cima, um pequeno aumento de renda leva a um grande aumento de juros, pois demanda de moeda é insensível aos juros e muito sensível à renda. É uma demanda de moeda transacional ou precaucional. No gráfico de baixo, um grande aumento de renda não impacta ou quase não impacta os juros, pois a demanda de moeda é especulativa. Então, variações de renda quase não varia a quantidade demandada de moeda da economia, tá certo? Isso é uma coisa. Outra coisa, o gráfico de baixo é aproximadamente a situação dos Estados Unidos nos anos 30, tá certo? E uma situação como essa ocorre basicamente quando a taxa de juros está num nível muito baixo, próximo ao prêmio de liquidez mais baixo da economia, tá certo? Mas ficamos por aqui agora então. Valeu, tchau!